Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Letícia Bastos, professora de Gramática e Redação Discursiva, e hoje nós conversaremos um pouquinho sobre os temas de redação que nós tivemos na prova de ontem para o concurso do Banco do Brasil, Banca Sesgran Rio. Bom, nós tivemos, igual nós tivemos lá na prova de 2021, nós tivemos então 4 temas. Estávamos na dúvida se a Sesgran Rio manteria o mesmo estilo de prova, exatamente porque no ano de 2021 nós tivemos alguns problemas, A Banca Sesgran Rio foi muito criticada porque ela trouxe ali 4 temas de provas de redação, e 4 tipos de prova, então ela foi muito criticada à época e nós estávamos na dúvida se ela manteria o mesmo estilo, trazendo então 4 tipos de prova e também 4 tipos de temas, 4 temas ali para redação. E a banca manteve o estilo, então nós tivemos de fato 4 tipos de prova e também 4 temas de redação, E aí, agora eu trouxe aqui para vocês os 4 temas para a gente conversar alguns elementos destes temas, que aí você tem que dar uma olhadinha na sua prova para ver qual foi o tema da sua redação, para você ver se entra aqui nessas particularidades de temas ou não, tá? Lembrando que o que eu trago aqui para vocês são comentários a respeito do tema, mas é claro que a gente só vai saber de fato como que a banca vai desenrolar isso quando vocês pegarem ali o espelho da prova discursiva, tá? Mas são algumas particularidades em relação aos temas e vocês vão entender o que eu estou dizendo quando nós começarmos a comentar estes temas na redação, tudo bem? Bom, vamos aqui então para a gente começar a conversar, para eu falar com vocês, sobre o primeiro tema aí que nós tivemos, que no caso foi o desafio do resgate da cidadania e dos direitos das pessoas com deficiência. Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que vocês têm que ter em mente aqui é o seguinte, tá? Percebam o seguinte, a banca, ela deixa bem claro aqui, é importante que vocês observem isso, e é uma das primeiras observações que eu quero que você faça, inclusive, se você tiver pego este tema aqui, em relação ao seguinte, é muito comum em temas que a banca traz 2 elementos, o aluno acabar tangenciando ou um ou outro, porque não se atenta para isso. Observem que neste tema aqui, a gente tem a primeira parte do tema, que fala o desafio do resgate da cidadania. Então, este daqui, na verdade, é um primeiro elemento que você deveria abordar na sua redação, só que não é só isso. Porque observem que aqui no meio, eu tenho uma conjunção aditiva, e. Então, a banca não quer que você fale sobre um ou outro. A banca quer que você fale sobre os 2. Então, você deveria abordar automaticamente no seu texto, de forma obrigatória, tá? Sobre o desafio do resgate da cidadania e também sobre o que, Letícia? E também, então, sobre os direitos da pessoa com deficiência, tá? Letícia, mas são 2 temas dentro de um? Como que é isso? Claro que não, São 2 subtemas, digamos assim, que eles se comunicam. Por isso que a banca veio trazendo como um único tema, tá? E eu quero que você entenda isso. Porque quando a gente vai tratar sobre estes 2 elementos, eu quero que vocês entendam o seguinte, tá? Quando a gente puxa aqui para a parte da cidadania, eu quero que vocês entendam, inclusive, que a gente conseguiria unir estes 2 subtemas, digamos assim, exatamente quem faria esse link seria a definição de cidadania. Porque o que é cidadania, Letícia? A cidadania, e aí eu não sei se você escreveu, se você tratou de alguma forma isso na sua redação, resgate da cidadania é quando a pessoa ela se sente pertencente a uma comunidade. Então, o que é cidadão, O que é o resgate da cidadania aqui? É a questão de pertencer ao Estado, Deixa eu colocar aqui, pertencer ao Estado. Deixa eu colocar a uma comunidade, Pertencer a uma
comunidade. É isso que é ser cidadão, tá? Então, quando a gente fala de que é a questão aqui do desafio do resgate da cidadania, principalmente em relação a um grupo específico que a banca fez questão de ligar as pessoas com deficiência, ela quis dizer o seguinte: olha, tem um grupo aqui, que no caso é o grupo das pessoas com deficiência, que talvez elas estejam deixando de se sentir cidadãos. Por isso que a gente está falando aqui de resgate da cidadania. Então, por que elas não estão se sentindo, então, pertencentes a uma comunidade? Alguma coisa está acontecendo. E principalmente a questão de quê? A questão da acessibilidade. Letícia, o que eu poderia trazer aqui, então, como repertório, por exemplo? E aí, é claro que lembrando aqui que não existe o certo ou o errado, tá? Porque, por exemplo, a gente poderia trazer como repertório a questão do artigo 5º da Constituição, né? Mas, Letícia, eu não citei a Constituição, então tá errado? Claro que não, né? Depende do que você trouxe ali como repertório. Então aqui eu tô trazendo ideias pra você, por exemplo, coisas que você poderia ter citado na sua redação, mas que se você não citou, tá tudo bem. Vai depender muito de como você argumentou, dos argumentos que você trouxe pra sua redação e automaticamente também do repertório que você uniu a este argumento, tá? Então, antes de você se desesperar, preste atenção que uma redação, ela é muito subjetiva, vai depender muito de cada análise, do que você citou. Inclusive, para você que está me assistindo agora, eu gostaria que você deixasse aqui, então, nos comentários, para que a gente batesse um papo, o que você colocou como argumento e também como repertório dentro da sua redação para o concurso do Banco do Brasil. Me conta aqui que eu quero saber, vai ser um prazer, inclusive, a gente bater um papo sobre isso, tá? Então, vamos lá. Pertencer a uma comunidade, né? Então, este, principalmente, na minha opinião, era a união que você conseguiria fazer com essa outra parte do tema aqui, que são os direitos da pessoa com deficiência, e talvez puxar para a questão de acessibilidade, né? Que talvez os deficientes não se sintam parte de uma comunidade justamente por não se sentirem incluídos, talvez por falta de acessibilidade, talvez por, né? Eu acredito ali que a questão da acessibilidade faria muito jus aqui ao tema, tá? Então, aproveitando, a gente poderia citar o artigo 5º da Constituição Federal, que ela diz que todos são iguais perante a lei, né, sem distinção de qualquer natureza, e aí você poderia dizer exatamente isso: todos são iguais? Será? Então, fazer essa ponte com a questão da cidadania. A depender, você também poderia ter citado o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? E tantas que é de 2015, tá bom? Letícia, teve alguns alunos, inclusive, que me falaram: Letícia, eu escrevi sobre obras, eu escrevi sobre alguns autores, eu escrevi sobre filmes, eu poderia ter citado como repertório? Sim, claro que sim. Por exemplo, Letícia, eu citei o filme Os Intocáveis na minha redação, eu posso? Pode, sem problema algum, tá? Letícia, eu citei um autor que, sei lá, pintava ali, escrevia com a boca, né? Tinha tipo uma canetinha assim, ele ia batendo. Eu posso ter citado ele como exemplo? Pode, tá? Então, observem que questões de repertório aqui caberia muita coisa, tá? Mas tudo vai depender, inclusive, não é só o repertório que vai trazer nota para sua redação, tá? Lembrem-se muito bem disso. Vai depender muito de como você conectou uma lógica à outra. Então, por exemplo, como que você argumentou em cima desse desafio da cidadania e em cima, então, dos direitos aqui das pessoas com deficiência. Porque não se esqueça, exatamente aqui como eu te disse, olha aqui o meu conectivo, o E. Então, você deveria obrigatoriamente falar sobre os dois, beleza? Este foi um primeiro tema, então o desafio do resgate da cidadania e dos direitos da pessoa com deficiência. Eu achei que a CES Gran Rio, assim, trouxe um tema muito bom. É um tema que está sendo discutido bastante, a questão de deficiência, questão de inclusão, tá? E o nosso segundo tema, vamos lá, ó, tem uma criança ali, ó, pra vocês que estão assistindo, ó, Mel, tem uma criança, não sei se nem está pegando o ruído que ela tá fazendo, que ela tá comendo um osso ali. Ai, meu Deus do céu, se tiver pegando ruído, eu já peço desculpa pra vocês, mas sabe, né? Ter filho pequeno em casa dá nisso, ó. Vai fazendo arte na hora do vídeo e tá tudo bem, tá tudo certo. Vamos lá, então, pro nosso segundo tema, a importância do atendimento de qualidade nas
das instituições financeiras. Bom, a Sesgran-Rio ela já tinha cobrado na prova de 2021 um tema relacionado em questão de atendimento, em relação à ética, em relação a essas questões, tá? O Banco do Brasil é uma instituição que se preocupa muito com a questão, né, não só o banco, mas também a Sesgran-Rio, muito com a questão da ética, muito com a questão do atendimento ao público, e veio mais uma vez um tema voltado para esta importância, tá, Letícia? Poderia ter citado o Código de Ética, por exemplo, do Banco do Brasil? Claro que sim, tá? Inclusive a importância da ética no atendimento do serviço público, ali no atendimento ao público, isso é essencial, tudo bem? Então, para você, ó, este tema, na minha opinião, tá? Era um tema fácil. Me diz aqui se você pegou este tema, se você gostou, se você não gostou, se você achou fácil ou não. Então, deixa eu colocar aqui a importância do atendimento de qualidade nas instituições financeiras. Veja que a banca, ela não fala de banco, tá? Tipo assim, Banco do Brasil, ela não deixou claro, mas ela trouxe neste concurso de forma explícita instituições financeiras, coisa que até o último concurso não tinha aparecido, né? A Banca Sesgran-Rio sempre deixou muito amplo a questões de empresas, sempre muito amplo, nunca trouxe para a questão de banco ali. Hoje, né, exclusivamente ela trouxe para voltado para a instituição financeira, obviamente sem citar diretamente o Banco do Brasil, mas é claro que ela se inclui neste grupo. Então ela falando ali dessa importância das instituições financeiras, a importância de um atendimento de qualidade dentro dessas instituições. Você poderia, claro, né, ter citado a questão do código de ética, mas não só isso. Se você quisesse, inclusive, fazer uma contextualização histórica, eu acredito que você poderia ter citado também a pandemia para fazer uma ponte em relação a essa qualidade e a aproximação dos atendentes, por exemplo, com os clientes, né? Então, ali dos funcionários com os clientes. Por que, Letícia? Porque essa aproximação cresceu bastante na parte da pandemia, né? Eu não sei se vocês se lembram, por exemplo, de ter conseguido conversar com o gerente de vocês pelo WhatsApp, como vocês conseguem fazer hoje, tá? Inclusive, o meu gerente do banco, ele me liga. E aí, primeiro ele manda uma mensagem para mim no WhatsApp, o Daniel, me manda uma mensagem no meu WhatsApp e me pergunta qual que é o melhor horário e qual que é o melhor dia para conversar comigo. E aí, naquele dia e naquele horário, ele me liga para tirar todas as minhas dúvidas e para perguntar em relação ao meu dinheiro, o que eu quero fazer, em relação às minhas contas, em relação... E aí a gente bate um papo. Sim, gente, isso é real, tá? E eu não tô falando isso só por causa do vídeo. É verdade, tudo bem? Então, observem que isso, até antes da pandemia, nós não tínhamos. Você tinha que se dirigir até uma agência bancária para você tirar as suas dúvidas, para você resolver os seus problemas. Claro que hoje, a depender do problema que você tenha, você ainda precisa ir até o banco, né? Claro que sim, porque nem tudo dá para resolver pelo telefone ainda. Mas quando que você se lembra, por exemplo, do gerente te ligar? Isso não é algo que a gente tem há tanto tempo assim. E essa aproximação se começou principalmente por causa da pandemia, né? E por quê? Por causa da pandemia? Olha, simples, porque a gente não podia ir ao banco, né? A gente estava preso em casa. Então, os bancos tiveram que se modernizar e tiveram também que criar um vínculo maior. Principalmente porque na pandemia também estourou ali... né, a questão dos bancos, das agências online, né? Então, por exemplo, bancos que não são físicos, como por exemplo o Inter, como por exemplo o XP, como por exemplo o Nubank, né? Então, são bancos que criaram muita força na época da pandemia e os bancos físicos tiveram que se reinventar, né? Então, como que a gente pode, por exemplo, se aproximar do nosso público? E aí, principalmente por causa dessa época da pandemia, eles tiveram que se reinventar e também tiveram os gerentes ligando para os clientes, né? Eu não sei quais bancos vocês usam, mas eu tenho conta também no Banco do Brasil, e quando eu entro no Banco do Brasil, aparece lá a foto do meu gerente. E falando assim, clique aqui para falar diretamente com o seu gerente. Então, e aí abre um link do WhatsApp. Então,
Então, observe aí que a pandemia trouxe, né, essa proximidade. E é claro também que a importância do atendimento de qualidade, a gente está falando aqui do online, mas a gente não pode esquecer do presencial também, né? E é claro que o código de ética aqui entra nos dois, o bom atendimento entra tanto no online quanto no presencial, beleza? Então este aqui foi um segundo tema, um ótimo tema também. Como eu disse para vocês, não foi a primeira vez que a banca Sesgran Rio cobrou um tema voltado para atendimento ao público com essa preocupação, tá? E a banca sempre se preocupa com essa questão da ética, beleza? O nosso próximo tema é a internet como fonte de informação ou desinformação. E aí, aqui a gente vai ter que conversar um pouquinho. E eu espero de coração que, se você pegou este tema, que você tenha feito exatamente o que eu vou falar aqui pra você. Porque, na minha opinião, este tema aqui é quase um paradoxo, né? Porque ele é o tema mais fácil e ao mesmo tempo mais difícil que apareceu na prova. Eu vou explicar o porquê. E eu vi muita gente comemorando na internet que este tema aqui, número 3, foi o tema que vocês pegaram, né? Agora, tomem cuidado com o seguinte. É um tema legal? É um ótimo tema. É um tema que a gente sabe falar muito. Porque é um tema que a gente vive, que a gente respira. É um tema que você deve estar acostumado. Agora, olha isso aqui, ó. Vem aqui comigo na tela. Observem que, assim como o primeiro tema que nós lemos, que tinha duas partes, né? Este tema aqui também podemos dizer que tem duas partes. Só que, olha aqui comigo. A internet como fonte de informação ou desinformação. Aí você vai perguntar assim pra mim, Letícia, então eu tinha que falar dos dois, né? Eu tinha que fazer o meu primeiro parágrafo de desenvolvimento 1, né? O meu D1 falando de informação, e o meu segundo parágrafo de desenvolvimento falando sobre desinformação, né? Não. E eu vou te explicar por que não. Observem que lá no tema de número 1, se a gente voltar aqui, você tem um conector, ó, aditivo. O E, ele é uma conjunção aditiva, certo? Que te mostra o quê? Te mostra soma. Então, aqui sim, eu tenho que falar dos dois. Só que quando a gente parte lá pro tema de número 3, observem quem que eu tenho aqui. Eu tenho o ou. Ah, Letícia, o ou também é uma conjunção aditiva? O ou é uma conjunção alternativa. E o ou, por ser uma conjunção alternativa, ele te mostra uma relação de escolha. Se ele te mostra uma relação de escolha, então você não tinha que falar da informação e da desinformação. Você deveria escolher. E aí você deveria, então, no caso, se posicionar. Se você acha que a gente tem mais informação em relação à internet, ou se você acha que a gente tem mais desinformação também em relação à internet. Mas você não poderia falar dos dois, porque a banca, ela foi clara em relação à conjunção alternativa. Se ela quisesse que você somasse ideias, que você falasse da informação e da desinformação, ela teria dito para você, a internet como fonte de informação e desinformação, só que não foi o que ela fez. Então ela pediu para você escolher e se posicionar, tudo bem? Então veja aqui que a gente realmente tem uma questão de escolha, então você não poderia falar dos dois, tudo bem? Letícia, o que vai acontecer, por exemplo, se eu falar sobre os dois? Eu acredito que a banca irá descontar sua nota, principalmente no que diz respeito à questão da argumentação, da organização de ideias, tá? Vai ser ali que você perde ponto. Então, talvez a banca coloque até para você uma questão de tangenciamento. Por quê? Porque você falou de forma superficial sobre um único elemento, não se aprofundou nele, né? E lembre-se que a banca, ela deixa claro que ela quer uma dissertação argumentativa. E na dissertação argumentativa, você deve se posicionar em relação ao tema. Se você falou que é tanto uma questão de informação quanto uma questão de desinformação, você não se posicionou adequadamente, tá? Então você não disse que há mais um, né? Então observe ali que é uma questão, é uma problemática, tudo bem? Então, a internet como fonte de informação
ou desinformação. Então aqui você poderia ter dito, por exemplo, ter usado como exemplo, inclusive, a questão das redes sociais, né? Que às vezes a rede social traz uma questão, por exemplo, de fake news. Claro que aqui tudo vai depender do lado que você vai defender. Se você vai defender mais a questão da informação, deixa eu me colocar aqui pequenininha, se você vai defender mais a questão da informação ou se você vai defender mais a questão da desinformação. Tudo bem? Atentem-se muito bem aqui para este tema. Por isso que eu disse para vocês que ele era um tema, na minha opinião, um pouco mais complicado, exatamente porque trouxe esta pegadinha, talvez eu possa dizer assim, e que talvez você tenha caído nela por não ter se atentado a isso, tudo bem? E o nosso último tema é o tema de número 4, como é possível garantir o acesso à cidadania a milhões de pessoas desbancarizadas. E aqui observem que a banca, ela trouxe mais uma vez a questão, né, da cidadania, a banca Cés Gran Rio, uma banca que traz temas muito voltados para o lado social. E o Banco do Brasil é um banco que se preocupa de fato com também questões muito sociais. Então casou, deu certinho, né? Esse casamento dos dois aí, do banco com a banca, e eles deram certinho em relação aos temas, porque eles trazem temas justamente que estão de acordo com os dois, tanto com as características da banca, Cés Gran Rio, como também com características que o próprio Banco do Brasil gosta de tratar, e isso é possível, inclusive, observando o próprio blog do banco, tá? Para quem já entrou no blog, já deve ter visto algumas coisinhas falando de cidadania, falando sobre questões sociais, tá? Isso é muito comum. E a Cés Gran Rio também gosta muito de temas sobre sustentabilidade. E me impressionou um pouco que a banca não trouxe desta vez, tá? Mas observe quanto que cidadania foi um tema forte, tá? Então, mais uma vez, ela trouxe como é possível garantir o acesso à cidadania a milhões de pessoas desbancarizadas. Letícia, eu não sabia o que significava a palavra desbancarizada. Na verdade, essa palavra aqui é uma palavra que a gente quase não usa mesmo na língua portuguesa. A gente usa muito, né? Para quem, eu não sei se vocês têm muito contato com questões de banco, mas ela é uma palavra utilizada muito no banco. Deixa eu mudar aqui para a tela, que é o tal do unbanked. Unbanked, tá? Então, na verdade, é uma palavra que a gente tem no inglês, né? Mas que a gente quase não usa no nosso português. Mas o que significa ser desbancarizado? Ser desbancarizado é uma pessoa que não tem acesso a banco, né? E, na verdade, no Brasil, este número é muito grande. A gente tem quase 38% da população brasileira não tem, por exemplo, acesso à conta bancária. Então, ser desbancarizado é isso. E por quê? Lembra o que significava cidadania? É não ser pertencente a um grupo, não ser pertencente ao Estado. E se você, por exemplo, não tem acesso ao banco, de certa forma, você não está pertencendo a um grupo, você não está pertencendo a uma comunidade, a uma sociedade, de alguma maneira você não está fazendo parte do Estado, por isso que você é uma pessoa desbancarizada e por isso que você não está tendo acesso à cidadania, porque você deixa de pertencer a este grupo. Então, observem que, mais uma vez, deixa eu mudar aqui, a banca trouxe pra gente uma questão de cidadania, agora envolvendo pessoas que são desbancarizadas, unbanked, tá? E, então, aí ele fala, né? Outra coisa, observe o seguinte, como é possível garantir o acesso à cidadania a milhões de pessoas desbancarizadas? Observe que a banca, ela fez para você uma pergunta, e se ela fez uma pergunta, você vai ter que dar para ela o quê? Uma resposta, tá? Então, todos os temas, e aí dos 4 temas que nós tivemos, a banca só trouxe um tema em que era uma pergunta, mas observem que
Em relação a isso, nós somos obrigados a deixar claro para a banca a nossa resposta e você tem que dizer para ela, então, como que isso é possível. Outra coisa, observe que aqui a gente tem o que nós chamamos de problema, porque isso aqui traz pra gente um problema. E todas as vezes, se você é meu aluno, se você já assistiu a um vídeo meu, você sabe que todas as vezes que nós falamos de problema, então você tem de trazer pra gente o quê? A solução. E onde que você traz a solução? Na conclusão. A Letícia, eu coloquei no desenvolvimento. Pois é, se você colocou no desenvolvimento, aí nós temos um problema. Um outro problema. Que a nota é descontada, tá? Por quê? Porque o desenvolvimento não é lugar para você trazer solução. Porque a solução ela é feita para estar dentro da conclusão. Se você deixa a solução dentro do desenvolvimento, você não está argumentando. E aí lembra, cada parte do seu texto, minha gente, cada parte do texto é responsável por uma coisa. É que nem fazer trabalho em grupo. Cada um vai ficar responsável por uma parte. Então, se você vai fazer uma dissertação, vai fazer uma introdução, a introdução tem o seu papel. Vai fazer um desenvolvimento, o desenvolvimento também tem o papel dele. E a conclusão também. Aqui as funções são separadas. E se você dá para o desenvolvimento a função de trazer uma solução, o que você está fazendo? Olha, você não está argumentando. Então, se você não está argumentando, o seu texto está ficando com menos parágrafos de argumentação. Você vai perder nota onde? Você vai perder nota em argumento e você também vai perder nota na questão da organização do texto, na questão, inclusive, das características do texto dissertativo argumentativo. Porque a solução dentro do desenvolvimento não é uma característica dessa tipologia, tudo bem? Então, observem aqui que são algumas questões que você deveria se ligar. Primeiro, que a gente tem uma pergunta, né? A gente tem aqui uma pergunta que você deveria responder, então. E além de ser uma pergunta, ela ainda traz pra gente um tema problema que você deve responder obrigatoriamente, então, na conclusão. E nesta resposta, você vai deixar claro quem que deve fazer, o que vai fazer. Então, esse quem aqui a gente chama de agente, né? Porque é uma solução, então toda solução tem que ser um agente. O que a gente chama de ação. E aí tem alguns alunos que trazem assim, umas 500 ações, né? Ah, tem que fazer isso. E vai falando. O menino fez 10 linhas de conclusão e tá lá dando solução, um monte de ação. Quem fez? Não falou. O que eu vou conseguir com esse monte de coisa que você trouxe, filho? Não falou. Então, assim, nossa, Letícia, mas eu trouxe um monte de solução. Sim, mas você trouxe um monte de solução incompleta. Porque você não apresentou quem, você não apresentou quer dizer, o que você apresentou de monte, né? Mas não apresentou o efeito que isso vai ter. Então, quem vai fazer, o que vai fazer, e qual que é o efeito que eu vou ter, né? Ou seja, o que é o efeito? A consequência. Depois de ter feito tudo isso, o que eu vou conseguir? E por meio de quê? Então, por meio de quê que eu vou fazer essa ação aqui, ó? Ah, então eu vou ter que fazer o quê pra permitir que essas pessoas tenham acesso a banco, Letícia? Ah, eu vou ter que, por exemplo, abrir mais agências. Eu vou ter que, sei lá, tirar a anuidade, por exemplo, de cartão, não sei. Então, por meio de que eu vou fazer isso? Por meio de que eu vou levar mais agências? Por meio de que tem gente que não sabe, inclusive, como é que funciona o banco. Como que eu vou levar conhecimento para essas pessoas? Porque, ó, quem que vai ter que levar conhecimento para as pessoas, Letícia? Ah, o banco, né? O Banco do Brasil, as agências, o Banco Federal, né? Não sei. E como? Qual que vai ser a ação? Ah, levar conhecimento para essas pessoas. Por meio de quê? Por meio de cartilhas, por meio de palestras, por meio de quê? E qual que é a consequência que se espera então disso? Ah, a consequência que eu espero disso é que, por exemplo, mais pessoas tenham conhecimento de como funciona o banco, de que o banco é seguro, né, de que eles podem confiar o dinheiro deles ao banco, então, e que mais pessoas abram contas para que a gente tenha essa porcentagem aqui sendo diminuídas, para que as pessoas tenham, então, mais acesso e que se sintam cada vez mais pertencentes ao Estado, mais pertencentes à comunidade, tá? Então, aqui, esses foram os 4 temas que nós
tivemos no Banco do Brasil. Gostaria que vocês comentassem aqui comigo, falem aqui nos comentários o que vocês acharam dos temas. Se você pegou o tema 2, me fala se você gostou ou não gostou. Se você pegou o tema 3, me fala se você não gostou ou não gostou. Ou se você preferia, por exemplo, outro tema. Me conta aqui nos comentários o que você escreveu. Eu particularmente gostei muito dos temas. Como eu disse para vocês, a Sesgran Rio, ela trouxe pra gente, né, temas que já estavam de acordo, que a gente já imaginaria que seria desse tipo, e então ela não fugiu do padrão. Estavam na dúvida se ela manteria o padrão dela de 4 temas, ela manteve, então acredito que para os próximos concursos que nós tivermos, que nós obviamente não sabemos ainda quando será, acredito que a banca vai manter a mesma função, a mesma lógica, pelo jeito que ela gostou dessa estrutura e pelo jeito o Banco do Brasil também, visto que quem contrata é o Banco do Brasil e ele também permite que as bancas façam ou não, né? Então é um acordo ali entre os dois. E, ao que me parece, o Banco do Brasil super gostou disso e provavelmente vai se manter, então, essa estrutura de 4 temas. Não é à toa, né, gente? Nós tivemos mais de 1 milhão e 600 inscritos, né? Então é muita gente. Claro que a banca também faz isso por questões de segurança, tudo bem? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham feito uma boa prova, uma boa redação. E não se esqueçam de voltar aqui depois para me contar qual que foi a pontuação de vocês, que é claro que eu faço muita questão de saber, tudo bem? Então, ó, me conta aqui nos comentários como que foi a nota de vocês, como será nessa nota de vocês, me conta o que vocês acharam. E não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar e deixar sua mensagem aqui pra mim. Beijo pra vocês, fiquem com Deus e a gente se encontra em uma próxima oportunidade.